Olá, minha gente, estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez o assunto vai pegar. Nós vamos falar 2 dias sobre sexualidade. Nós vamos ver como que os pais da igreja viam a sexualidade, viam o nosso corpo e como é que hoje a igreja vê a sexualidade e a homossexualidade, tá bom? Fique comigo. Você que está aqui no Instagram e no Facebook, vai lá no meu canal de YouTube e você assiste o vídeo inteirinho e faça perguntas. Pode fazer. Estamos aqui para dialogar. Eu decidi falar sobre sexualidade a partir de uma lei que foi aprovada, que inclusive eu falo no programa anterior, foi aprovada uma lei na Flórida e vai ser sancionada pelo governador, já deve ter sido sancionada, que proíbe as escolas de mencionarem a palavra gay, de mencionarem a diversidade sexual e, inclusive, ganhou um apelido essa lei. Não diga gay, não diga a palavra gay. E é como se a lei, é como se a sociedade quisesse eliminar o fato de que realmente existem pessoas LGBT na nossa sociedade. Então, eu falei isso, você vai, assiste esse meu vídeo aqui, que foi anterior, mas eu quero falar um pouco sobre sexualidade, por que é tão importante, por que falar de sexualidade e de sexo, que a gente vai fazer uma diferença, é tabu, e por que a gente evita tanto falar desse assunto em qualquer ambiente, na escola, na igreja, principalmente. Então, deixa eu falar para você. Primeiro, eu gostaria de definir a palavra sexualidade. A Organização Mundial de Saúde definiu sexualidade como uma energia que encontra a sua expressão física, psicológica e social no desejo de contato, de ternura e, às vezes, de amor. Então, a nossa sexualidade se desenvolve a vida inteira. Dependendo de como essa sexualidade, essa energia, permeia todas as nossas áreas. Dependendo de como você é ensinada ou ensinado sobre a sua sexualidade ou sobre a sexualidade em geral, você pode crescer uma pessoa saudável, como pode gerar várias neuroses, vários problemas, inclusive sexuais. Eu sou terapeuta sexual e eu atendo no meu consultório várias mulheres com vaginismo. O que é vaginismo? É uma contração involuntária da vagina todas as vezes que o companheiro se aproxima. São mulheres que não conseguem ter relação, com medo da dor que ela pode sentir e tem várias causas. O vaginismo não é uma causa fisiológica, é uma causa psicológica. E isso precisa ser tratado aqui. Que são essas mulheres com problemas de vaginismo, homens com problemas de ereção. Pessoas que receberam informações erradas e castradoras do que é uma sexualidade saudável. Tá? Então, sexo se refere aos órgãos genitais ou um ato físico entre duas pessoas, quer seja para reproduzir ou para ter prazer. Qual é a importância de você discutir a sexualidade? A Carmita Ábido, que é a coordenadora do Prosex, lá da USP, Faculdade de Medicina da USP, ela diz o seguinte, que tem um apelo sociológico indiscutível, que a sexualidade tem um apelo sociológico indiscutível, e ela fala da importância mental e social, que é de modo positivo, como eu já falei, que é de modo negativo. Então, a mídia criou a indústria do orgasmo, invocando pareceres médicos científicos. A ideia de que o prazer sexual é instrumento para se obter saúde, equilíbrio emocional e felicidade, a observação científica mostra o contrário. Não é só as pessoas saudáveis, emocionalmente equilibradas, conseguem, de fato, a satisfação sexual. Não é a satisfação sexual que gera uma pessoa saudável, mas uma pessoa saudável consegue ter uma satisfação sexual plena. Bom, então, eu queria fazer um histórico da sexualidade. Vamos lá, o sexo na antiguidade.
O período paleolítico, que vem de 50 mil a 10 mil anos antes de Cristo, as pessoas viviam nos bosques. E a ideia era de que o homem, não se conhecia a ideia de que o homem era que fertilizava a criança. Essa ideia era desconhecida. A fertilidade era considerada uma característica exclusivamente da mulher, associando-a aos poderes que governam a vida e a morte. Se desconhecia também, olha que esquisito, a ideia de casal. Cada mulher, isso a gente ainda vê em algumas tribos indígenas, pertencia a todos os homens e cada homem a todas as mulheres. O matrimônio era por grupos. Cada criança tinha vários pais, várias mães e havia somente a linhagem materna, não existia a linhagem paterna. As estatuetas que a gente pode ver, elas mostravam um culto à fecundação. Então, arqueólogos encontraram quase 200 estatuetas testemunhando isso. Na Europa Central, entre 30 mil e 25 mil e 2.500 a.C., as estatuetas eram feitas de mamute, de pedra macia ou de argila misturada com cinza e depois cozida. Então, o rosto nunca era retratado. Então, a mais famosa é a Vênus de Willendorf, que foi desenterrada próximo a Viena, na Áustria. Ela tem mais ou menos 12 centímetros de altura, representa uma mulher com nádegas, seios imensos, quadris largos, barriga proeminente e uma grande fenda vaginal. Provavelmente, ela era a deusa primitiva da fertilidade. Bom, hoje, a nossa Vênus talvez fosse uma Gisele Bündchen, que é uma figura esquálida, porque a função da mulher se diversificou. E durante muito tempo acreditou-se que se a pré-história não era patriarcal, seria matriarcal. A estrutura social pré-patriarcal era igualitária. Aí depois nós vamos para a era neolítica. Então, esses 15 mil anos de paz entre homem e mulher se encerraram quando o homem descobriu que fecundava a mulher. Aquele parceiro igualitário começou a ser um déspota, opressor. A superioridade física começa a encontrar espaço para se estender à superioridade ideológica. As representações simbólicas retiram a mulher, passam a ser do pênis em ereção, mostrando a potência e o vigor da força masculina. Você pode ver, procure, por exemplo, os menires, que são aqueles paleolíticos, aquelas estátuas bem grandes num formato de falo. Retirou-se a mulher, retirou as estátuas de mulher e agora na era neolítica, o símbolo do poder era o falo. Aliás, Freud, né, que foi no começo do século XX, tem toda uma teoria de que o falo é o símbolo do poder. Por isso que as feministas têm uma briga com Freud. E se Freud fosse mulher e tivesse ficado famoso, será que seria o pênis o símbolo do poder? Né? Aí vamos por aí. Agora, houve grandes mudanças nos séculos 20 e 21. Freud ganhou muita importância a partir de 1905, porque ele diz que a pessoa desenvolve a sua personalidade à medida que vai passando pelas fases da sua sexualidade. Bom, e ele a distribui em várias fases que um dia, num curso que eu estou montando, eu vou falar sobre isso. Mas hoje, nós vamos ver também, depois teve Kinsey, em 1948, que fez uma pesquisa do comportamento sexual do homem. E fez depois sobre o comportamento sexual da mulher em 1950. E muita coisa mudou a partir dos relatórios Kinsey. Depois vem Masters e Johnson em 1966, com o conceito de terapia sexual de uma maneira cognitiva e uma reeducação sexual. William Masters era ginecologista e Virginia Johnson, que não era mulher dele, a gente chama Masters e Johnson, era uma psicoterapeuta. Depois vem Kaplan, em 1977, que propõe um novo modelo de função sexual. E depois, em 2004, vem a Rosemary Basson, que propõe um novo modelo do ciclo da resposta sexual, valorizando a interdependência das relações e os fatores da função sexual em mulheres. Então, a gente tem aí várias características, várias
várias fases pelas quais a sexualidade passou. Então, deixa eu falar para vocês. Uma atividade sexual saudável envolve o biológico, o neuropsicológico, cultural e socioeconômico e envolve o parceiro ou a parceira. Mitos sobre a sexualidade. Sexualidade é expressão de baixos instintos animais que devem ser combatidos, subjugados e controlados. É um mito. Isso não é verdade. Sexualidade se restringe apenas aos limites da anatomia e da fisiologia. Outro mito. O desempenho sexual depende somente da anatomia e fisiologia. Já dei uma palhinha para vocês que o vaginismo é emocional, não é fisiológico nem orgânico. 4. A frigidez é orgânica. Não. A frigidez não é orgânica. Também é aqui na cabeça. Impotência é falha ou deficiência de hormônios. É mito. A disfunção erétil é resultado de falha no sistema vascular. Mito. Satisfação sexual equivale somente ao coito ou ejaculação. O sexo é pecaminoso, sujo e abominante a Deus, a não ser para a procriação. Também é um mito que a gente vai desconstruir no futuro. Agora, quais são as verdades que eu quero acabar com isso? Acabar não, terminar o vídeo com isso. A sexualidade animal é mais sóbria e comportada do que a humana, porque ela é regulada pelos ciclos biológicos da procriação. É inocente, não há desejo, e a atividade sexual dos humanos ultrapassa as raízes biológicas. A sexualidade humana extrapola os limites da anatomia e da fisiologia. Ela depende muito do seu emocional, ela depende muito dos valores e das crenças que você desenvolveu ao crescer. A frigidez não é orgânica, ela é emocional. O desempenho sexual depende da integração de todos os níveis, o biológico, o psicológico e social. Vamos um dia falar sobre a mulher, mas agora eu quero dar uma palhinha. Por exemplo, quando a mulher briga com seu parceiro, não adianta o parceiro chegar em casa à noite e esperar que essa mulher vá ter uma boa noite de sexo com ele, que não é assim que funciona com a mulher. O sexo já começa no café da manhã. A maneira que você trata essa mulher é a maneira com que você consegue construir o desejo para que ela tenha, como é que a gente chama? Que ela tenha desejo sexual à noite. A sexualidade é o principal polo estruturante da identidade do sujeito e da personalidade. Por isso que Freud, eu não concordo com ele, mas ele dizia lá no começo do século XX que a mulher histérica era a mulher que não fazia sexo. Isso aí eu não concordo, mas o não fazer sexo, principalmente entre casais, sim, pode construir uma série de desacertos, tanto no relacionamento, como na vida pessoal da pessoa. Uma pessoa que gosta de sexo e que não tem sexo, ela fica... O homem precisa de sexo, o homem ele tem já está comprovado cientificamente que o homem ele recebe espermas novos todos os dias até morrer. Então, o homem deveria extrapolar, ejacular a cada 3 dias. Quando você vê um homem muito nervoso, muito chato, o homem com dor de cabeça e chutando as paredes, então, esse homem está precisando esvaziar os seus testículos dos espermas, ele está precisando transar, porque não está dando certo. A sexualidade é descrita no Antigo Testamento. Lembra-se do mito que eu disse que o sexo é pecaminoso, sujo e abominante a Deus? Vamos ver o que é que o Antigo Testamento, a sexualidade é descrita como uma realidade boa e querida por Deus e que faz parte do plano do Criador. Bom, a gente vai parar por aqui e eu tenho a impressão que vão ser 3 vídeos, mas nós vamos fazer pelo menos mais um vídeo e nós vamos falar sobre a sexualidade no Antigo Testamento, a sexualidade e a igreja. Fique com a gente, faça um favor, dá um like no meu canal e manda para o maior número de gente que você puder, tá bom?